o momento de leitura do manifesto de fundação do projeto Escolha Educação. Primeiro, 3 citações. A gente vai citar 3 textos e segue com a leitura do nosso texto. Primeira citação. Lavar as mãos do conflito entre os poderosos e os impotentes significa ficar ao lado dos poderosos. O educador tem o dever de não ser neutro. Paulo Freire. Segunda citação. Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim affetare, quer dizer ir atrás. É o movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o eros platônico, a fome que faz a alma voar em busca do fruto sonhado. Rubem Alves. E a última citação é do MV Bill. Não é verdade que todos os brasileiros têm condições de entrar na faculdade. Todos eles estão concorrendo em igualdade. Todos eles não estão concorrendo em igualdade. Minha mãe esboçava um sorriso muito maior quando eu chegava em casa com um dinheirinho que eu arrumava na feira, do que quando eu mostrava meu boletim com as notas para ela. Muitos desses jovens que estão fora da universidade após deixar a escola entram num processo de invisibilidade. Tirar a universidade dessas pessoas é empurrá-las diretamente para a marginalidade, para viver na submissão do trabalho braçal. A juventude quer aparecer. Muito bem. Posição política, né? Nós, educadores e cidadãos, comprometidos com o futuro de nossa sociedade, erguemos nossa voz em defesa de uma educação que seja a base de um mundo mais justo, próspero e igualitário. Acreditamos que a educação é um direito fundamental e inalienável de cada sujeito, indivíduo, cidadão, e que ela é capaz de promover grandes transformações, sendo a grande chave para um futuro melhor. Acreditamos e ousamos manifestar que somente pelo pleno acesso à informação e ao conhecimento é possível modificar nossa realidade sociocultural. A educação deve ser um instrumento de transformação pessoal e social. Deve promover a criatividade, o pensamento crítico, a empatia e a habilidade para resolver problemas complexos, capacitando nossas crianças, adolescentes e jovens, nossos estudantes, bem como os adultos, os professores, para o enfrentamento dos enormes desafios do século XXI, como os efeitos perversos das políticas neoliberais, a discriminação, a segregação, a violência em todos os seus níveis e o atraso. Deve preparar cidadãos e cidadãs para uma participação ativa na vida democrática, conscientes de seus direitos e deveres, bem como das limitações e imperfeições dos sistemas que lhes governam. Defendemos um sistema educacional que garanta o acesso universal à educação de qualidade, independentemente da origem, do grupo étnico, do gênero ou condição socioeconômica. A igualdade de oportunidades deve garantir a todas e todos a chance de atingir seu potencial máximo. Defendemos também que haja iniciativas da sociedade civil e de empresas privadas para colaborar com a educação, de modo que a multiplicidade de iniciativas provoque a máxima inclusão e com justas reparações que encaminhem recursos da sociedade como um todo para construir uma realidade de acesso universal à educação, preferencialmente pública. Todos que tiverem consciência e recursos para favorecer a educação devem fazê-lo, pois é necessária toda uma comunidade para educar um sujeito, e não apenas parte dela, reforçando nosso compromisso em ampliar a esfera de pessoas envolvidas no processo educativo, cada um colaborando da forma que estiver ao seu alcance. Compreendemos que os educadores, em especial os envolvidos na educação básica e superior, né, sejam tratados como heróis do nosso tempo. No entanto, o caráter heróico envolve sacrifícios e muitas lutas, que têm drenado a energia vital, né, destes fundamentais atores sociais, que muitas vezes padecem doentes física e mentalmente, esgotados por realizar seu ofício sem apoio, em condições de trabalho precárias, sob forte pressão institucional e social, sendo questionados por todos com desproporcional violência.
quando comparamos com muitas outras categorias profissionais. Exigimos que docentes sejam reconhecidos, respeitados, valorizados, bem remunerados e apoiados na difícil tarefa de mediadores e de construtores de possibilidades de novos conhecimentos e realidades sociais. E que toda a sociedade seja convidada a participar da educação, de modo a compreender de fato os meandros da educação e de unir forças em busca de soluções para os desafios que se impõem a todos. Desejamos que a profissão de educador seja valorizada ao ponto de atrair os jovens para que no futuro tenhamos educadores suficientes, né, e de qualidade para encaminhar a sociedade por sendas mais bem amparadas. Abraçamos a inovação na educação, incorporando novas tecnologias e métodos pedagógicos que possam tornar o aprendizado mais envolvente e eficaz, e que possam modificar esses sistemas que, na maioria das vezes, reproduzem desigualdades, pois são oferecidos como produtos de luxo para apenas uma parcela da população que a eles pode aceder. Defendemos que a educação não deva ser vista como despesa, mas como um investimento absolutamente fundamental à promoção do desenvolvimento econômico, redução das desigualdades e o exercício da cidadania ampla e irrestrita. Nosso compromisso na escolha educação é a defesa de políticas públicas e de quaisquer iniciativas que garantam uma educação adaptada às necessidades de cada grupo, de cada região, e que não seja limitada à juventude, mas sim uma jornada ao longo da vida, permitindo que as pessoas continuem aprendendo, de modo que ninguém seja deixado para trás. Abrindo frestas. Sabemos que trabalhamos com a difícil realidade de um país em desenvolvimento, no qual a grande maioria dos alunos que tentam chegar às faculdades públicas sofre pela falta de suporte adequado para atingir este objetivo. Tal lacuna já se inicia com a dificuldade em se obter informação sobre o acesso a cursos superiores de instituições públicas de todo o país, sobre políticas públicas de bolsas e de auxílio financeiro, auxílio à moradia e alimentação. Além disso, pouco se fala sobre as experiências de sucesso daqueles poucos que trilharam este caminho com êxito. A experiência universitária ainda é o principal processo de humanização, inclusão e criação de espírito crítico para a inserção numa sociedade moldada por um mundo cada vez mais digital, que isola afetivamente os indivíduos atrás de milhões de telinhas. As estratégias de acesso à educação superior ou a preparação para o ingresso no mundo do trabalho para aqueles que advêm da escola pública envolvem endividamento em universidades, um custo muito alto, ou mesmo o aumento do tempo de espera, o que pode vir a ser uma espera eterna e frustrante. O ingresso de jovens advindos de escola pública em todo tipo de instituição de ensino superior é cada vez menor, e isso nos preocupa. As universidades públicas têm servido como redutos das elites que detêm o capital econômico, social e cultural. E os indivíduos destas elites se utilizam desta instituição para validar e fortalecer o poder que já exercem. Os jovens mais pobres frequentam a educação pública até o fim do ensino médio, mas têm o acesso às universidades públicas bloqueado pela barreira da concorrência, que seleciona com provas e vestibulares de nível alto e altíssimo, apenas aqueles que tiveram acesso ao ensino básico de qualidade, maiormente os jovens oriundos do sistema privado, com raríssimas exceções. Além disso, muitos desses jovens são obrigados a conciliar o estudo com o trabalho, que muitas vezes é mais importante e mais valorizado pela família. A carteira assinada para muitas dessas famílias é mais importante que o boletim com boas notas. Ainda que recentemente, políticas públicas e iniciativas da sociedade tenham propiciado pequenas mudanças nesse cenário, como cotas e financiamentos, a paisagem continua desoladora e seguimos assistindo à universidade pública como se fosse reservada para os filhos das classes média e alta. Alunos oriundos da escola pública não estão competindo equitativamente para aprovar nos principais exames vestibulares do país,
ou a conseguir pontuações suficientes que lhes garantam acesso através do Enem, em especial nos cursos do seu interesse. Obviamente, não é uma questão de preparo, esforço ou mérito. A concorrência é simplesmente desigual. Pior, arquitetada para que assim perpetue numa espiral infinita de produção, de exclusão e invisibilidade. Por tudo isso, queremos oferecer nosso trabalho, nossa experiência, nosso conhecimento, nossa vontade e nosso esforço para tentar romper essa espiral, mudando de alguma forma os caminhos já conhecidos, evitando as armadilhas postas, interpondo soluções que minorem as dificuldades citadas e que ajudem os mais desfavorecidos a ocuparem as cadeiras das universidades públicas, das mídias e de todas as posições que até hoje vêm sendo reservadas, primeiramente, aos que tiveram a sorte de nascer em berço esplêndido. Reivindicamos um espaço na sociedade civil que nos permita atuar, abrindo frestas no sistema e contribuindo para que jovens e adultos menos favorecidos possam exercer o direito à escolha de seus caminhos e de seu futuro. Vocação. Somos um grupo de educadores e gestores escolares experientes que dedicou e ainda dedica a maior parte de nosso tempo de trabalho contribuindo para a perpetuação das desigualdades que norteiam nosso sistema educativo. Por décadas vendemos nossa mão de obra educando os filhos da elite. Donos hoje de uma bagagem maior, porém mais leve, assistimos indignados à nossa profissão se esvaindo pelos ares. O piso salarial de docentes no Brasil é um dos mais baixos do mundo. Estes profissionais enfrentam diariamente, às vezes até em 2 ou 3 turnos, salas de aula lotadas, barulhentas, e alunos com cada vez mais deficiências de aprendizagem e dificuldades acumuladas, especialmente durante o período pandêmico. A procura pela carreira docente nunca foi tão baixa, e as previsões de um apagão de professores já começam a se concretizar. O sistema privado, que tradicionalmente atendia melhor à dignidade salarial dos docentes, pratica arroxos contínuos e redobra a exploração do trabalho, cobra dedicação integral, roubando preciosos momentos de lazer e convivência familiar. Exige mestrados, doutorados, especializações, proficiência em inglês, presença em infinitos sábados letivos e compromisso com a instituição. Tudo isso sob pena de ser substituído por outro profissional às vésperas do Natal. Pratica contratações etaristas e precariza as funções de gestores e de pessoal administrativo. Nós amamos ser professores, queremos ser professores, exigimos dignidade e respeito. Queremos que nosso trabalho sirva a um propósito nobre e rechaçamos a exploração e o desrespeito que a sociedade e as instituições que a servem têm para conosco. Queremos exercer a nossa vocação docente, qual seja a de produzir transformação de mentalidades e comportamentos em prol de um futuro mais pleno para a espécie humana. A escolha à educação também pretende ser esse espaço que congrega aqueles que desejam respirar novos ares para continuar praticando sua vocação. Não no sentido romântico, como pregam alguns por aí, não num sentido abnegado, sem paixão pela educação, sem missionarismos, mas com muita reflexão, consciência e movimento. Queremos ser um espaço que também colabore com nossos colegas educadores e gestores para que possam fazer ou refazer a sua escolha pela educação. Conclamamos a todos os colegas que se identificam com nossas posições que venham dialogar e somar conosco. Todas as contribuições serão sempre bem-vindas, pois temos plena consciência de que para alcançarmos nosso objetivo, vamos precisar de muitas mãos juntas às nossas. Conclamamos a sociedade a participar deste movimento, seja como cidadão, seja como instituição, seja pessoa física, pessoa jurídica, grupo, organização, como quer que se identifique a participar desta ou de qualquer boa iniciativa que vise o aprimoramento da educação como um todo. Convidamos os jovens, especialmente os estudantes e aqueles que ensejam a educação superior, para que participem e ocupem o espaço que está vacante na sociedade, pois acreditamos que há lugar para todos se desenvolverem igualmente. Lutaremos juntos pelo empoderamento que a educação pode prover, porque nós mesmos somos testemunhas
da revolução que a educação causou e causa em nossas vidas. Que todos compartilhem o conhecimento e, com ele, o poder, já que consideramos que saber é poder e que o acesso é uma forma importante de tornar a sociedade mais justa e fraterna. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, tomemos a educação como afeto e deixemos-nos afetar por um sentimento de necessidade básica, como a fome. Fome de educação, de conhecimento, transformador e contagiante. De uma educação que afete nossos corações e mentes, e que nossas almas se libertem e possam voar em busca do fruto sonhado. Um mundo onde todos podem escolher a educação e, por ela, ter uma vida melhor. Bom, vamos agora ao compromisso de fundação. Comprometidos com tudo o que foi exposto acima, anteriormente, imbuídos de uma vontade genuína de transformação, declaramos fundada a Escolha Educação, um grupo formado por educadores que pretende, através de gestão de recursos públicos e privados e da produção e oferta de conteúdo educacional, promover o empoderamento de jovens e adultos que não têm ou não tiveram as oportunidades adequadas para marcarem sua posição na sociedade e exercerem nela sua singular visão de mundo. Escolha Educação, neste momento, é formada por professor Alexandre Rodrigues Anzilotti, professor Fernando Cachucho da Silva, professor Michael Gonçalves da Silva, professor Paulo Mendes. Então, é isso.